Vemos uma era onde a ciência é reverenciada, quase como um culto. A ciência é colocada em um pedestal, sendo considerada a autoridade suprema para todas as conclusões e decisões. Mas de onde vem essa visão quase sagrada da ciência? A origem mais próxima dessa visão está na filosofia positivista de Auguste Comte. Segundo Comte, para que a filosofia tenha valor, ela deve seguir um método científico. No entanto, essa abordagem praticamente elimina o conceito tradicional de filosofia, que a filosofia busca a compreensão do todo, incluindo o que está além da matéria, enquanto a ciência se concentra na compreensão da natureza acessível ao ser humano. Por exemplo, a medicina é a ciência da saúde humana, ou a física que estuda os fenômenos da natureza. Ambos são focados na matéria. A filosofia, por outro lado, interessa-se pelo que está além da saúde física. Buscando a saúde da alma, ela vai além dos fenômenos da física, explorando a metafísica, que estuda a relação entre a mente e a matéria, a existência do ser. Ou seja, enquanto a biologia, por exemplo, pode explicar os processos físicos do corpo durante uma experiência de luto, a filosofia pode explorar a natureza da dor e do sofrimento em um nível existencial. Só que em contraste com a visão científica moderna, baseada em experiência, a ciência para os antigos era mais abrangente. Para os antigos, ciência era simplesmente o estudo do ser e suas propriedades. Aristóteles, por exemplo, em sua obra Metafísica diz: há uma ciência que considera o ser enquanto ser e as propriedades que lhe competem enquanto tal. Embora ele esteja falando da metafísica, naquela época a metafísica fazia parte da ciência, sendo considerada a ciência mais elevada. Tá, mas quais as origens dessa visão científica moderna? As origens do cientificismo está na recuperação do naturalismo no Renascimento. Mas o que é naturalismo? O que foi o Renascimento? O naturalismo moderno é a visão que considera a natureza como o único princípio de tudo o que é real. Essa perspectiva defende que não há nada além da natureza e suas leis, significando que tudo encontra sua causa dentro do mundo material e natural, excluindo a possibilidade do sobrenatural. Essa visão é a base para o ateísmo que vemos em personagens como Richard Dawkins, que inclusive disse recentemente ter se tornado um cristão cultural. Para os naturalistas, a natureza é regida por leis deterministas e mecânicas, não havendo propósito ou finalidade nelas. O naturalismo vê o ser humano como apenas o resultado de processos naturais, sem qualquer parte material ou sobrenatural. Isso significa que conceitos como alma, mente e vida após a morte são totalmente negados. Mas apesar de sua popularidade, o naturalismo não responde algumas perguntas. Uma dessas perguntas é: por que algo existe em vez de nada? Na cosmovisão cristã, por exemplo, essa pergunta é respondida pela certeza da existência de um Deus soberano, que é criador do céu, da terra e fez tudo para sua glória. Mas para os naturalistas, o silêncio é predominante, pois seus pressupostos não oferecem resposta para essas questões. Os naturalistas também não respondem questões como: por que a realidade material? Por que há a natureza? Qual a razão de ela existir? Por que átomos se movem em vez de permanecer imóveis? Por que se juntam? Por que se separam? Como explicar a ordem da realidade material? Sendo muito otimista, o máximo que pode sair da boca de um naturalista é algo associado ao acaso, o que é insuficiente e incapaz de convencer. Na antropologia, os naturalistas não conseguem reduzir a vontade humana, desejos, crenças e pensamentos a coisas puramente materiais. A própria realidade cotidiana sugere que isso não é possível. Reduzir processos mentais a leis mecânicas ou raciocínio lógico a entidades materiais parece improvável. Mesmo os naturalistas têm que admitir que as leis da lógica estão fora da natureza. Sem elas, eles não poderiam distinguir sua visão de mundo ou argumentar que ela é verdadeira. As leis da lógica não são materiais ou mecânicas. Então onde podemos encontrá-las na natureza? Em lugar nenhum. Na ética, o naturalismo enfrenta desafios sérios. Se todas as ações éticas são apenas o resultado de processos biológicos, como podemos esperar responsabilidade ética? Como responsabilizar um assassino se seu ato foi apenas o resultado de instâncias biológicas? Como definir o bem e o mal a partir de elementos materiais ou mecânicos? É difícil obter respostas convincentes de um naturalista. Segundo alguns magistrados, pode-se ou até deve-se interromper a gravidez em caso de bebês diagnosticados com anencefalia, pois argumentam que não seria considerado aborto, já que o aborto envolve a eliminação da capacidade de vida fora do útero. Assim, apenas seria considerado ser humano aquele capaz de nascer com todas as potencialidades. Isso levaria à eliminação de embriões com, entre aspas, defeitos que impedem o desenvolvimento completo. Como consequência prática desse raciocínio, devemos eliminar todo embrião, entre aspas, defeituoso, incapaz de desenvolver plenamente suas potencialidades. B, mesmo que seja vida, não é vida humana, pois não possui o cérebro desenvolvido. Assim, o ser humano é seu cérebro, já que dele nascem todas as suas capacidades
capacidades e suas potencialidades. Essa afirmação é muito sutil, pois parece estar fundamentada nas pesquisas científicas mais recentes, mas na realidade o que faz é reduzir todo o valor da pessoa e do indivíduo humano às suas funções cerebrais. C. Argumentam que mesmo sendo vida humana, é uma vida, entre aspas, menos humana, devido à falta de autonomia. Essa perspectiva sugere que ser humano é ser capaz de viver de forma independente, o que pode justificar a eliminação de indivíduos dependentes. Ou seja, todo aquele que por alguma razão torna-se dependente de outro para sobreviver pode ser eliminado, pois perdeu sua humanidade ao não ser mais independente. D. Alegam que mesmo sendo vida humana, a falta de capacidade de interação e participação na sociedade os tornam dispensáveis. Essa visão considera apenas aqueles que são membros ativos da sociedade como plenamente humanos. Desse modo, todas as pessoas que não fazem parte de modo efetivo da sociedade são consideradas, na realidade, um peso e, como tal, podem ser eliminadas. E argumentam que mesmo sendo vida humana, a incapacidade de produzir os torna menos humanos. Essa visão, influenciada pelo marxismo, associa a humanidade à capacidade produtiva. Ser humano, desse modo, é aquele que faz e produz. Seu ser está no fazer. Um típico argumento que possui raízes profundas na ideologia marxista, sendo presente também em nossa sociedade capitalista atual. Agora pensa comigo sobre essas diversas definições de ser humano. Vamos aplicá-las a um enfermo de Alzheimer, um autista, a uma pessoa com síndrome de Down ou a quem apresenta distúrbios mentais. Vamos aplicá-las aos mendigos, aos desempregados, aos idosos aposentados. A posição materialista nos conduz a uma espécie de eugenia, que é a eutanásia. O cientificismo e o materialismo nos levam necessariamente à afirmação da existência de seres humanos que não seriam pessoas humanas e, como tal, sem dignidade, sem direitos e sem deveres, ou de subespécies humanas que poderiam ser utilizadas e instrumentalizadas segundo o querer das espécies, entre aspas, realmente humanas. São princípios como esses que justificaram o Holocausto, os campos de concentração comunistas, a farsa da Revolução Cultural de Mao Tse-tung, que ceifaram a vida de milhões de pessoas. O que vemos é uma mudança na ideia básica de humanidade. Agora se pensa que sou por causa do que penso ou faço, não simplesmente porque sou, ou seja, só por existir. E nessa postura de concepção de pessoa humana, não há espaço para a dimensão espiritual, pois essa seria apenas um construto social e cultural, não algo inerente à natureza humana, a um ser de onde brota um agir, e é assim que se cria uma separação entre fé e razão, entre ciência e religião. Mas para que o naturalismo tivesse renascido no fim da Idade Média e se tornado o que é hoje, ele precisa ter tido uma presença anterior, o que nos leva à Grécia e Roma antigas. Na Eneida de Virgílio, encontramos um exemplo notável de naturalismo, onde o autor retrata elementos da natureza e da vida humana de forma vívida e realista. Por meio de descrições detalhadas e imagens poéticas, Virgílio captura a essência da paisagem, do clima e das emoções humanas, imergindo o leitor em um mundo ricamente detalhado e autêntico. O naturalismo da Eneida não se limita apenas à descrição física do ambiente, mas também se estende às representações das interações humanas com a natureza e com os outros, refletindo as complexidades da condição humana e do mundo ao nosso redor. Assim, o naturalismo tem suas raízes na antiguidade, como evidenciado nas esculturas gregas e romanas, que artistas como Donatello e Michelangelo resgataram. Portanto, o termo renascimento é apropriado, pois indica um ressurgimento do naturalismo grego. Mas o que exatamente foi esse período denominado Renascimento? O Renascimento foi um período de renovação cultural e espiritual na Europa, entre os séculos XIV e XVI. Durante esse tempo, houve um redescobrimento do conhecimento clássico da Grécia e Roma antigas, além de um florescimento das artes, ciências e humanidades. E os cristãos desempenharam um papel central nesse movimento de renovação. Muitos dos grandes artistas, escritores e pensadores renascentistas eram devotos cristãos ou estavam profundamente imbuídos da fé cristã. Inspirados pela religião, eles buscaram expressar suas convicções espirituais por meio de suas obras. Por exemplo, Michelangelo, um dos maiores artistas renascentistas, era profundamente religioso, e suas obras, como a pintura da Capela Sistina, refletem sua devoção cristã. Ou o pintor italiano Fra Angelico, um monge dominicano que criou obras de arte sacra que retratavam cenas da vida de Cristo e dos santos. São exemplos impressionantes desse engajamento criativo com a fé cristã. E esse cientificismo, que é crença na supremacia do método científico, deriva de forma radical desse naturalismo renascido no fim da Idade Média, porque diz que a natureza, portanto, deve ser o único parâmetro para o conhecimento. Mas o cientificismo possui um dilema, um paradoxo, uma contradição.
O cientificismo pressupõe que todas as afirmações devem ser provadas empiricamente, por meio do método científico, para serem consideradas verdadeiras. No entanto, essa própria afirmação não pode ser empiricamente provada. Essencialmente, a ideia de que tudo deve ser provado cientificamente é uma declaração filosófica e não uma afirmação científica, portanto, ela não pode ser verificada ou refutada por meio de experimentos empíricos. Isso leva a uma espécie de circularidade lógica. O próprio princípio central do cientificismo não pode ser empiricamente validado dentro dos parâmetros do método científico. Essa falha fundamental do cientificismo o torna, de certa forma, uma ideologia, pois é uma crença que não pode ser comprovada pelos próprios padrões que ele defende. Isso faz com que o cientificismo se enquadre em uma área de debate filosófico conhecida como metafísica, que é o estudo da natureza, da realidade e da existência, algo que o cientificismo desconsidera ou desacredita. Nesse vídeo vimos como o cientificismo, ao afirmar que tudo deve ser comprovado cientificamente, enfrenta um dilema. Essa ideia em si não pode ser provada pela ciência. E isso é um lembrete de que, embora a ciência seja poderosa, não é a única lente pela qual podemos entender o mundo. Devemos considerar tanto a ciência quanto outras formas de compreensão da experiência humana. Eu sou seu amigo Eli e até a próxima.